Oração não é aquele tipo de coisa que, tipo assim, vale a intenção. Não, a oração é um exercício espiritual tão sublime, que ele é cercado de regras que a Bíblia colocou. De tipo assim, você não pode orar a Deus que não seja pela mediação de Jesus Cristo, porque Deus só nos atende na mediação de Cristo, não é pelos méritos nossos, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz. Essa é uma condição. Outra condição para Deus nos atender à oração é que nós oremos de acordo com a sua vontade. Também outra condição, você pode ver isso no Salmo, que diz assim: se eu no meu coração contemplar a vaidade, Deus não vai me atender. E aqui você tem mais uma dessas condições que são colocadas na Bíblia para que Deus atenda as nossas orações. Existe o risco de você estar orando mal, de você estar pedindo mal. E o que é que significa isso aqui no contexto? É que você está buscando a Deus, olha aqui a explicação, para esbanjar nos seus prazeres. A motivação está errada. Pode até ser uma oração bonita, mas a motivação está errada. Você está pedindo a Deus por um motivo egoísta. Você quer para satisfazer os seus desejos e suas paixões. Não é errado você pedir coisas a Deus, mas é muito errado quando é só isso que você faz. Sua vida de oração se resume a dizer a Deus: dá, preciso, quero, necessito. Quando Deus nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando Deus nos coloca como prioridade na oração a busca do reino dele, da glória dele e do avanço do reino de Cristo aqui nesse mundo, a necessidade de outros, nós vimos, uma das mensagens que nós vimos recentemente, foi exatamente isso, que nós temos que orar por todos os santos, ou seja, orar pelos outros, interceder pelos outros. O mundano só ora por ele. Qual foi a última vez que você intercedeu por alguém? Qual foi a última vez que você gastou tempo diante de Deus pedindo pela necessidade de outras pessoas? Olhe para as suas orações. Em que é que elas se resumem? Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, me dá isso. Deus, me dá aquilo. E às vezes você fica preocupado, perguntando por que Deus não responde. E nós vamos ver hoje à noite a respeito da importunação, qual é a diferença entre você importunar a Deus e Deus se demorar a responder, e o fato é que Deus não vai responder porque você está orando mal. Então o mundanismo, ele quando não impede as nossas orações, ele prejudica, porque ele nos ensina, aliás, porque ele nos leva a orar de maneira errada, não da maneira errada, mas com a intenção errada. No verso 4, Tiago explica isso melhor. Por que Deus não vai atender quando eu estou pedindo a Ele coisas que são para a satisfação dos meus desejos egoístas? A resposta é que esse seu amor ao mundo, essa é uma atitude mundana, esse seu amor a estas coisas que você coloca como sendo o primeiro lugar na sua vida e que tomam o lugar de Deus, essa sua atitude de apego e de busca destas coisas coloca você em confronto direto com Deus. Verso 4, infiéis. Porque alguém ele está respondendo a seguinte pergunta aqui, provavelmente: mas por que Deus não responde esse tipo de oração? Não posso ficar pedindo essas coisas? Olha a resposta de Tiago: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Essa é a razão pela qual Deus não vai responder. Porque você está traindo Deus com o inimigo dele. Uma mulher trair o marido já é ruim, ou o marido traiu a mulher também é ruim do mesmo jeito. Vamos pensar aqui: a mulher trair o marido já é ruim, agora imagine a mulher trair o marido com o inimigo do marido. É duplamente pior, se é que pode ter isso, Ela trai o marido com o inimigo do marido. É aqui o que Tiago está dizendo. Vocês não estão... a palavra infiéis significa adúlteros no original, e foi traduzido como infiéis aqui, mas no original é a mesma palavra para descrever adultério em outras partes da Bíblia. Por que o amor ao mundo é chamado de adultério? Porque eu sou casado com Deus.
A igreja é a noiva de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Ele está para a igreja assim como o marido está para a mulher. Nós temos uma aliança com Deus semelhante à aliança do casamento. Eu disse um dia que Deus seria o meu Deus e que eu seria o filho dele. Eu estaria dele e pertenceria a ele. Eu afirmei isso quando eu fui batizado, ou quando eu fui batizado na infância e fiz minha profissão de fé perante a igreja, já adulto e consciente. Você professou isso no dia que você se tornou membro da igreja. Publicamente você assumiu votos, você fez compromissos, você assumiu a condição de ser alguém que pertence a Deus. Agora, você vira as costas para Deus e começa a flertar com o mundo. O mundo é inimigo de Deus. O mundo aqui não é a natureza bela que Deus criou, não é? Mas é a maneira de viver das pessoas que não amam a Deus e que são inimigas de Deus. É a maneira pela qual elas se divertem, elas vivem, fazem as coisas, as motivações e emoções do seu coração. É isso que a gente chama de mundo. Então, na hora que você ama o mundo, que você quer os prazeres do mundo, você está traindo Deus. E Deus é inimigo do mundo, e o mundo é inimigo de Deus. E o resultado é esse apego às coisas do mundo coloca você em inimizade contra Deus. Final do verso 4. Aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Por isso que Deus não vai atender às orações de quem está sendo infiel para com ele, traindo-o com o seu inimigo, que é o mundo. Essa é a razão pela qual vocês pedem e não recebem. Vocês pedem e não recebem, por causa desse flerte e dessa traição que é cometida quando há essa paixão pelas coisas do mundo. Aqui no verso 5, Tiago ainda está continuando o mesmo pensamento. Ele cita aqui alguma passagem do Antigo Testamento que nós não sabemos exatamente qual era, porque não tem nada no Antigo Testamento igual assim, ipsis literis, ao que Tiago está dizendo aqui. Mas ele diz que está citando a Bíblia. Ele diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura. Na época de Tiago, a Escritura era o Antigo Testamento. Então, em algum lugar no Antigo Testamento, Tiago encontrou isso aqui: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Tiago pergunta: vocês acham que isso está na Bíblia em vão? E aí nós vamos ler o texto e a gente fica meio sem saber o que é que Tiago quer dizer com isso aqui. Até porque no verso 6 vem essa expressão antes, ou seja, ao contrário disso, Deus dá uma graça maior. E aí a confusão fica grande. Eu quero sugerir a vocês que a dificuldade para compreender isso aqui é uma questão de tradução. E aqueles que têm a NVI, por exemplo, já na nota de rodapé, já tem uma alternativa de tradução que é seguida pela Bíblia na linguagem de hoje, se não me engano também. O que acontece é que literalmente o que Tiago escreveu foi isso aqui: é com ciúme que anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Essa expressão por nós, ela não está no original. Isso foi a interpretação do nosso tradutor. E o resultado, o que é que aconteceu? Eles traduziram essa passagem como se estivesse dizendo que que o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós, fica com ciúmes de nós quando nós estamos amando o mundo. Então, é possível essa tradução? É possível, mas ela vai deixar o verso 6 sem sentido. Antes, ele dá maior graça. Como antes? Antes de quê? Qual o contraste que está sendo feito no verso 6? Uma outra possibilidade de tradução é que Tiago está dizendo o seguinte: vocês pensam que é em vão que a Escritura diz que o Espírito que Deus fez habitar em nós, Espírito aqui com E minúsculo, Tiago estaria se referindo lá a Gênesis, quando Deus soprou o Espírito de vida no homem, e o homem depois caiu. E esse espírito que agora está caído, ele tem ciúmes, zelos, paixões
Então a tradução poderia ser essa: vocês acham que é em vão que a Bíblia diz que o Espírito que Deus colocou em nós, ele, depois da queda, tem paixões violentas e desejos fortes? Como se Tiago estivesse dizendo: vocês estão menosprezando, ou vocês estão esquecendo o que é que a Bíblia diz a respeito do coração de vocês. O coração de vocês tem paixões fortes, o espírito caído do homem tem essas paixões. Agora o verso 6 faz sentido. Antes, Deus dá uma graça maior. A graça de Deus é maior do que essas paixões do nosso coração. E aqui está aberto o caminho para Tiago dizer o que é que Deus pode fazer para nos livrar dessa situação de mundanismo. Se nós interpretarmos o verso 5 dessa forma, que ele está se referindo às paixões pecaminosas do seu coração, no verso 6 Tiago está dizendo de que maneira elas podem ser vencidas. Elas podem ser vencidas pela graça de Deus, que é maior do que essas paixões. Só que, verso 6, ao citar aqui mais uma vez a Bíblia, dessa vez a gente sabe onde é que Tiago está citando, ele está citando Provérbios 3:34, ele diz assim, a citação dele é essa: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é que eu preciso para me livrar do mundanismo? O que é que eu preciso para voltar a ter uma vida de oração? Eu não posso vencer as paixões do meu coração, porque meu espírito caído, ele aspira, ele anseia com ciúmes, com zelo dentro de mim pelas coisas pecaminosas. Mas existe um poder maior do que o poder do meu coração. Esse poder é a graça de Deus. É o favor de Deus, é a sua misericórdia, é o poder do Espírito Santo de Deus que vem sobre mim. Só que Deus dá a sua graça não ao arrogante, mas Ele dá a sua graça a quem? Os humildes. Então, o que é que eu faço para obter a graça de Deus, para me livrar da escravidão, do domínio do pecado no meu coração, para que eu possa orar e ter comunhão com Deus? Tiago diz, do verso 7 até o verso 10, portanto, vocês vão fazer estas 11 coisas. Vocês querem a graça de Deus? Para se livrar das paixões do pecado e poder ter as orações respondidas? 11 coisas. Primeiro, verso 8, chegai-vos a Deus. Vocês não oravam, vocês não têm porque não pedem, mas agora cheguem-se a Deus. Segundo, purifiquem as mãos, pecadores. Purificação das mãos significa confessar os pecados, pedir perdão. Veja o verso 7, que acabei passando, voltando ao verso 7. Sujeitai-vos a Deus. Essa faltou. Ainda no verso 7, resisti ao diabo. Agora Tiago revela quem também está por detrás de tudo isso. Ele não tinha falado no diabo até agora, não é? Tinha falado do mundo, das paixões do nosso coração, mas agora ele menciona o diabo, porque o diabo está por detrás de tudo isso. Ele usa tudo isso. Resiste, cheguem-se a Deus, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Verso 8, chegai-vos a Deus em oração. Verso 8 ainda, purifiquem as mãos e limpem o coração. É a linguagem que Tiago diz para a gente confessar os pecados a Deus, buscar purificação pelo sangue de Jesus. No verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai, tomar uma atitude de quebrantamento. Ainda no verso 9, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, como num dia como esse de hoje, em que o jejum nos ajuda a fazer isso, a quebrar o nosso coração, nos afligir diante de Deus, examinar o nosso coração e perguntar a Deus: por que o Senhor não está ouvindo as nossas orações? Por que eu não gosto de orar? É difícil orar, ou porque eu oro mal? De onde vem? Por que tudo isso? Então esse é o momento de nós tirarmos a alegria do nosso rosto, de converter a risada em choro e nos afligir e lamentar diante de Deus, como ele diz aqui. E resume tudo no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Estão acompanhando o raciocínio de Tiago? Vocês não oram. E quando vocês oram mal, por isso Deus não atende. Mas por que Deus não atende? Porque vocês estão amando o inimigo de Deus, que é o mundo. E vocês estão pensando que isso é brincadeira? Não é não.
o coração de vocês tem paixões fortes, ele zela, ele cobiça fortemente, mas Deus dá uma graça que é maior do que as paixões do nosso coração e que pode restaurar essa comunhão com Ele. Só que essa graça Deus dá aos humildes, Ele resiste ao soberbo, ao arrogante, Ele resiste a isso, mas a quem se humilha diante dEle, Ele concede essa graça. Então, para que vocês sejam abençoados com a graça de Deus, o derramar do seu Espírito sobre nós, vocês têm que se sujeitar a Deus, vocês têm que resistir ao diabo, chegar-se a Deus, purificar as mãos, limpar o coração, se afligir, lamentar e chorar pelos seus pecados, tirar o riso do coração de vocês e da cara de vocês, converta-se toda a vossa alegria em tristeza. Verso 10, se humilhem na presença do Senhor. É o que tudo isso representa, se humilhar na presença de Deus. E ele, agora vem, são 11 mandamentos, mas tem 3 promessas. Olha o que Deus promete a quem faz isso. A primeira promessa está no verso 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e, isso mesmo, verso 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente ouve falar muito de batalha espiritual. E tem muitas igrejas que têm, e muitos movimentos que são voltados para a batalha espiritual. E nessa batalha espiritual você vai aprender uma tecnologia espiritual para combater o diabo. Então, tipo assim, né? Descobrir o nome do demônio, mapeamento espiritual, onde é que está o trono de Satanás, amarrar o diabo, mandar o diabo embora, né? Decretar ou repreender Satanás, vai aprender tudo isso. Eu quero resumir tudo isso numa única coisa. Você quer botar o diabo para correr? Você só precisa fazer uma coisa. O que é que Tiago diz que bota o diabo para correr? Resista ao diabo. Só. Resista aquelas tentações que vêm no coração, às quais Tiago se refere aqui no começo do capítulo, e que são usadas pelo diabo para destruir você. Resista ao diabo e ele vai embora. Não precisa amarrar, até porque se amarrar ele não pode correr. Então não precisa amarrar, decretar, determinar, repreender, fazer mapeamento, não precisa. É só dizer não, como Jesus disse no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, dizer não, não e não, e ele vai embora. Então a primeira promessa, você vai dessa forma mandar Satanás embora. Mandar Satanás embora. Segunda promessa, no verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Agora sim. Antes, verso 4, ele era inimigo, e o inimigo não responde o pedido do outro. Você ora, Deus não vai responder, você está no estado de inimizade contra Ele. Mas agora você se arrependeu, você se sujeitou a Deus, você se chegou a Deus em oração, e Deus se chega a você. Ou seja, Ele chega perto, como quem diz, pode falar que eu estou ouvindo. Ele chega pertinho, e você vai sentir a presença dele, você vai ver como vai ser diferente, e Ele vai atender suas orações, Ele vai atender as nossas orações. E tem a última promessa que está no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tudo aquilo que você queria desde o começo, você poderia ter se tivesse buscado a Deus, se você tivesse humilhado diante dele, se você tivesse quebrantado o seu coração diante dele, se você tivesse procurado a graça e a misericórdia de Deus, Ele se chegaria a você, Ele exaltaria você, responderia às suas orações, os seus desejos, se nós tão somente fizermos isso. Querido, nós estamos aqui hoje com esse propósito de nos humilhar diante de Deus, de clamarmos a Ele, colocar nossa vida em ordem diante dEle. Tire o dia de hoje para fazer isso que Tiago está recomendando aqui, para limpar as mãos, limpar o coração, limpar a sua consciência, colocar a vida em ordem diante de Deus, se quebrar diante dEle e dizer: Deus, o que é que está errado na minha vida? O que é que eu preciso mudar? O que é que precisa ser transformado em mim? Qualquer coisa que o Senhor disser, eu estou disposto a fazer. Tenho que romper um relacionamento, eu vou fazer. Tenho que devolver isso, eu vou devolver. Tenho que parar de fazer isso, eu vou parar. Eu tenho que seguir esse caminho, eu vou seguir, porque tua graça é melhor que a vida. Tu dás uma graça maior.
àqueles que são teus. Que essa seja, irmãos, a decisão e o propósito do nosso coração nessa manhã. E que o nosso Deus, conforme a sua promessa, se chegue a nós e nos exalte. E que Satanás corra, fuja diante do exército de Deus, diante do seu povo, que em oração procura e obtém o favor do Altíssimo. Em Tiago 4:3, lemos: Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites. Essa passagem nos lembra que, embora possamos orar, nem sempre nossas petições estão alinhadas com a vontade de Deus. Muitas vezes, oramos com motivações egoístas, buscando gratificação pessoal, ao invés de alinhamento com o propósito divino. Quando nossas orações se tornam meramente uma lista de desejos ou demandas, corremos o risco de nos afastar do verdadeiro significado da oração. Jesus, em seu ensinamento sobre a oração, nos ofereceu o modelo do Pai Nosso em Mateus 6:9. Ele começa com Pai Nosso que estás nos céus, nos lembrando de nossa posição como filhos e do relacionamento íntimo que devemos ter com Deus. Ao nos dirigirmos a Deus, devemos lembrar que estamos conversando com um Pai amoroso, que conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Portanto, ao orar, devemos sempre buscar sua vontade, reconhecendo que Ele tem um plano perfeito e que nosso entendimento é limitado. Além disso, é importante que deixemos de lado as palavras vazias e repetitivas que não trazem sinceridade ao nosso coração. Em Mateus 6:7, Jesus adverte: Quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que por muito falarem, serão ouvidos. A oração não deve ser uma mera formalidade ou uma tradição, mas deve fluir de um coração genuíno alinhado com a vontade de Deus. Devemos entrar em nosso secreto, orar com sinceridade e pedir ao Senhor que renove nossos corações. Outro ponto a se considerar é a nossa disposição para ouvir a voz de Deus durante a oração. Muitas vezes, estamos tão ocupados pedindo que esquecemos de fazer perguntas. A oração deve ser um diálogo e não apenas um monólogo. Em Salmos 46:10, encontramos a instrução: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisamos estabelecer um espaço em nossas orações para escutar. Deus deseja falar conosco e nos guiar em seu caminho, mas precisamos estar atentos e abertos à sua direção. Muitas vezes, oramos por aquilo que achamos ser o melhor para nós, mas esquecemos que nossos desejos não são sempre o que realmente precisamos. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos confiar que, mesmo quando nossas orações não são respondidas da maneira que esperamos, Deus está trabalhando para o nosso bem maior. A verdadeira oração se alinha com a confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós.